E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para falar dessa vitória, mais uma vitória contra o Náutico de 2-1, dessa vez lá no Estádio dos Aflitos, né? Lá em Recife. Vitória muito boa, né? Vitória onde o São Paulo soube controlar bem o jogo, apesar da cagada que o Ferrarese fez, né? Vou falar com mais detalhes. Mas o São Paulo soube controlar bem o jogo, garantiu o resultado, garantiu a classificação, faz o Pix CBF, mais 3 milhões e pouquinho pra conta aí. Num jogo em que o São Paulo poderia ter até facilitado um pouco mais o jogo, dependendo das circunstâncias, dependendo dos gols que a gente acabou perdendo, até mesmo da expulsão do Ferrarese, etc. Porém, né, eu acho que o São Paulo ainda assim se portou bem e soube ganhar o jogo num gramado que prejudicou e muito o jogo do São Paulo, principalmente o jogo do São Paulo. O gramado tava muito pesado, tava ruim pra caceta, choveu muito lá e o gramado ficou um pasto, então isso prejudicou bastante. Mas vamos falar do jogo, né? Fiz esse resumão, mas vamos falar do jogo. Escalação. Uma das escalações que eu falei aqui de pré-jogo, eu falei que seria uma das opções possíveis do Zubeldia fazer, mas eu achava que ele não ia ser tão ousado, era colocar o Oscar de segundo volante. E foi justamente isso que o Zubeldia fez. Me surpreendeu positivamente e eu acho que o Oscar fez talvez a melhor partida dele pelo São Paulo desde aquele jogo contra o Corinthians. Ele jogou muito bem o Oscar nessa função. Ele acabou escolhendo ali pela dupla de laterais, né? De Cédric e Ferrarese. Eu acho que, dadas as circunstâncias, era ok começar, né? Com o Cédric e Ferrarese, porque a gente estava sem muitos pontas para jogar, né? Lucas fora, Ferreirinha fora, o Luca fora. Então, até fazia sentido essa dupla de laterais. E o Lucas Ferreira começou lá pela esquerda, com o Luciano jogando, oscilando entre um segundo atacante e um meia, e o André Silva ali na referência. Então o time começou com o Oscar de volante, e eu gostei muito disso, muito mesmo. Acho que foi um acerto do Zubeldia, e o Oscar jogou pra mim, foi o melhor em campo, jogou muita bola, tá? Muita bola. São Paulo não fez mais gols, mas não por culpa dele. Ele tentou deixar mais companheiros na cara do gol que acabaram não fazendo os gols. Mas o jogo começa da melhor forma possível, né? O Lucas Ferreira pega uma bola lá pela esquerda, ele ganha ali. Eu falei desde o começo, né? Também no pré-jogo, que o jogo de transição do São Paulo ia ser muito importante, porque o Náutico marcava uma pressão meio burra e a gente precisava sair rápido jogando com a bola. E logo num dos primeiros lances, o Lucas Ferreira já escapa pela direita, dá um bom chute, o Muriel faz a defesa. Tem um escanteio que gera outro escanteio, só que do outro lado. E nesse outro escanteio do outro lado, Oscar cruza, Luciano dá de cabeça, 1-0 São Paulo, para tranquilizar e muito o jogo do São Paulo. Basicamente ali, se alguém tivesse compromisso amanhã, 5 horas da manhã, já quase podia ir dormir já, porque ali o jogo já ficou muito encaminhado na minha concepção. Não suficiente isso, né? Ainda aos 10 minutos, o jogador do Náutico tem uma entrada muito imprudente ali no Cédric. No momento eu nem achei que era pra expulsão, mas depois, vendo o lance pelo VAR, ele sola ali, pega o tornozelo e até um pouco da canela do Cédric. O lance é feio, ele dá realmente um pisão bem feio ali no Cédric. O VAR recomenda a revisão e expulsa. E a expulsão é tão justa que até o próprio jogador pede desculpa ao invés de reclamar com o árbitro ou qualquer coisa no sentido, né? Então, justa a expulsão. Com essa expulsão e com o gol, todos os São Paulinos aí pensaram, acabou o jogo, agora o São Paulo vai cozinhar o jogo, conseguir tocar a bola, vai achar mais 1, 2 gols, enfim. Acho que todo São Paulino pensou a mesma coisa, que o jogo ia ser mais tranquilo. Só que 10 minutos depois, o Ferrarese, numa entrada totalmente assim... Não sei se o Tico Teco não reproduziu o que aconteceu ali com o Ferrarese, mas ele simplesmente dá uma tesoura praticamente ali no meio do campo, chega com uma força extremamente desproporcional, até porque o cara tava no meio do campo, parecia esquema de aposta isso que ele fez, porque que carrinho sem noção que ele dá ali no meio campo. E nesse carrinho, ele até trava a bola com a perna direita, mas a perna esquerda vai também no tornozelo. O VAR também chama e o Ferrarese é também corretamente expulso. Mas assim, numa jogada totalmente destrambelhada do Ferrarese, sem motivo nenhum para ele ter feito isso. O jogador do Náutico, eu ainda vejo que a expulsão dele é muito mais sem querer. Ele tá tentando roubar a bola e acaba pisando no Cédric ali, numa finta de corpo que o Cédric vai fazer, ele acaba pisando no Cédric. Agora o Ferrarese, ele chega igual um maluco, não tem justificativa pro que o Ferrarese fez ali. E enfim, expulsão justa do Ferrarese também, o jogo que em tese estava muito encaminhado pra gente, a torcida do Náutico tinha murchado, a torcida do Náutico inflama de novo com a expulsão, volta ali,
Porque se você pensa que não haveria nenhuma expulsão para nenhum dos dois lados, talvez a moral do São Paulo fosse maior naquele momento. Porque o São Paulo teria feito o gol. Agora, com uma expulsão pro Náutico e depois uma expulsão pro São Paulo, a torcida do Náutico volta a acreditar, sendo que já não estava acreditando com 1-0 no placar. Então, essa situação de que, fez 1-0, o jogo tá tranquilo, o jogo deixa de ficar tranquilo muito por conta dessa expulsão juvenil que inflama a torcida e faz o Náutico querer ir pra cima. Pô, agora tá 10 contra 10, a gente tenta, a gente vai achar mais espaço. Na prática, não é o que acontece. O Rafael não fez grandes defesas. Acho que a única grande defesa que o Rafael fez, de fato, no jogo foi no lance do gol, né? Que ele pega a bola com o pé, uma defesaça com o pé, e depois a bola sobra no atacante de novo, que acaba fazendo no rebote. Mas o Rafael não fez quase nenhuma defesa. E pelo contrário, o Muriel fez algumas grandes defesas, né, do lado do Náutico. Então o São Paulo ainda tem mais uma chance com o próprio Lucas Ferreira ali pela esquerda, que ele poderia ter cruzado a bola para trás, ele opta em chutar pro gol e o Muriel faz uma boa defesa. Tem um outro lance que de cabeça o André Silva poderia ter feito o gol, mas ele pula meio desequilibrado, é até estranho porque ele tá muito sozinho na bola, então não sei porque ele foi tão desequilibrado assim. Tem um outro lance que o Oscar toca pro Luciano dentro da área, ele chuta meio prensado. Enfim, o São Paulo teve algumas chances de até ampliar o placar no primeiro tempo. Não é o que acontece, o São Paulo volta igual pro segundo tempo, só que o São Paulo volta numa tiriça no segundo tempo. Tudo bem, a gente precisa ser dito, o gramado do Aflitos é muito ruim, tava muito ruim, choveu bastante, óbvio que isso atrapalha e etc, mas levantou muita lama, o gramado tava subindo, o gramado sucumbiu totalmente à chuva, e isso prejudicou o espetáculo. O São Paulo, de repente, sem o gramado estar naquelas condições, São Paulo, acho que por ter mais essa questão de ter mais a posse de bola, de conseguir tocar mais, eu acho que o São Paulo acabou sendo prejudicado mais do que o próprio Náutico por conta disso. E aí o São Paulo, por mais que no segundo tempo o São Paulo volte, o gramado tá numa condição um pouquinho melhor porque a chuva para, ainda assim o gramado não tá tão bom, o São Paulo não consegue sair tocando, e enfim, o São Paulo começa muito mal na minha concepção. Até que, curiosamente, né, entra o Rodriguinho, não seria minha substituição, acho que eu teria colocado o Matheus Alves ali, mas entra o Rodriguinho, ele tira ali o Lucas Ferreira, que não estava tão bem na partida naquele momento, né? Tinha até perdido um outro lance no primeiro tempo, que eu acabei esquecendo de comentar, que ele sai numa bolaça do Oscar, ele sai ali pela direita, e o lateral direito chega tirando a bola ali no último segundo, mas o Lucas Ferreira já não estava tão bem, ele estava perdendo algumas bolas, ele não estava mais... Acho que estava um pouco cansado também, normal, porque o gramado pesado para jogador velocista acaba sendo... castigando mais o jogador velocista, né? E aí ele tira o Lucas Ferreira, coloca o Rodriguinho, tira também o Alisson por questão de cansaço, para dar uma consistência defensiva, e coloca o Pablo Maia. O Oscar segue dando aula jogando de segundo volante, desarmando, criando, deixando a galera em condições de finalização. E por incrível que pareça, essa substituição melhora bastante, né? O time do São Paulo. E aí, o São Paulo faz mais uma substituição, entra o Rian Francisco no lugar do André Silva, e essa substituição do Rian Francisco no André Silva, logo que substitui, o Rian Francisco sai ali na cara do gol, dá um totozinho, o Muriel sai fechando ele, mas o Rodriguinho vem num tapa assim, um tapa absurdo, um tapa muito bonito de perna direita, colocando a bola quase na bochecha da rede ali. Talvez se tivesse o goleiro dentro do gol, já ia ser difícil de defender, mas sem goleiro então foi só correr pro abraço, ele tirou a camisa, se emocionou, fazia quase 3 anos que o Rodriguinho não fazia gol, então é pra tirar essa nhaca, ver se o moleque volta ali. Ele comenta na entrevista pós-jogo que ele teve um entorse essa semana, então ele nem sabia, entorse no tornozelo, né? Ele nem sabia se ia ter condições de jogo hoje, mas que bom que ele teve, que bom que ele faz o gol. Torço, obviamente, pro São Paulo, então torço que o Rodriguinho se dê muito bem aí e possa ser um moleque que ajude a gente entrando no segundo tempo, enfim, ajude com o que for necessário. Dito isso, né, sai o 2-0, praticamente o jogo acaba, e aí num lance de escanteio, onde tem uma bola desviada ali no primeiro pau, falei que a bola aérea era o ponto forte dos caras, a bola sobra no segundo pau, o Rafael faz uma defesaça ainda no primeiro lance, né, mas a bola acaba sobrando pro cara que acaba chutando alto, faz o gol. O lance é até revisado pelo VAR, mas estava bem legal a posição, pela paralaxe ali, pela câmera... Nem parecia que ia ser um lance ajustado, parecia até que o cara tava mais próximo da linha de fundo, mas quando traçou as linhas, o cara tava muito legal. E aí o jogo praticamente acaba, né? O Rodriguinho ainda perde uma oportunidade. O André Silva no segundo tempo também, até antes do Rian Francisco entrar e sair o gol do Rodriguinho, ele perde uma oportunidade. Acho que o São Paulo perdeu muitos gols, o São Paulo vem perdendo muitos gols, e eu tô falando aqui várias vezes, time que não é efetivo, é difícil ser campeão, porque quando você pega times grandes, times que vão jogar de igual para igual, quem for mais efetivo vai ganhar o jogo. Aquele jogo contra o Palmeiras, a gente fez um jogo muito competitivo, só que o Palmeiras basicamente teve uma chance clara e fez o gol. O São Paulo teve pelo menos 2 ali, uma com o Oscar,
que foi a mais clara, que o São Paulo não fez. Então, São Paulo precisa converter mais as chances claras que vem tendo. De qualquer forma, mata-mata é classificação. São Paulo tá classificado. O Rodriguinho perde um segundo gol ali, que, pô, dá até dó. Ia ser muito louco ele fazer 2 gols. Mas, enfim. Vida que segue. São Paulo classificado. 2-1 em cima do Náutico. Sábado tem mais. São Paulo e Mirassol no Morumbis. Vou fazer live aqui de novo, né? Abri live hoje, vou fazer live aqui de novo. Vou fazer live lá no TikTok. Então, quem quiser colar, tá super convidado. Vai ter o pré-jogo aí do jogo. Sexta-feira sai o pré-jogo. E o importante pra mim do jogo de hoje foi ter saído com a classificação, uma classificação até que tranquila. Não teve nenhum momento onde eu tava roendo unha, com nervoso, com medo da gente tomar uma virada, de ir pros pênaltis, etc. A gente viu o jogo antes, que foi o jogo contra o Vasco, o jogo do Vasco. O Vasco acabou tomando gol no último minuto e foi pros pênaltis. O Grêmio tava sendo eliminado durante o jogo do São Paulo e acabou sendo eliminado. Então, assim, Copa do Brasil não é fácil. Quase que o Vasco cai pro Operário, quase que o Grêmio... Na verdade, o Grêmio caiu pro CSA. E quem sabe aí esse CSA não vira nosso adversário das oitavas, que ia ser uma maravilha. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Classificação importantíssima pra dar aquela moral. Estamos tentando bater 400 inscritos aqui até essa pausa pra Copa do Mundo de Clubes. Não esquece de dar moral aí. Me ajuda a bater esses 400 inscritos. Dá o like, recomenda pra um amigo e tamo junto demais. Vamos, São Paulo!